Oi! Voltei, minha gente! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Olha eu aqui, nesse canal maravilhoso que eu amo e que eu faço com muito amor para você. Aqui o conteúdo é todo especialzinho para ti e eu penso em tudo que a gente pode construir junto, para crescer junto, para aprender mais de Deus junto. E agora, nessa quinta-feira, a gente volta com nossos estudos sobre feminilidade e teologia e vida cristã. Deem um retorno para mim, vê se meu áudio está bom agora, vê se está funcionando, vê se está tudo certo. Raquel, vê se está tudo bem, me fala. Vocês estão aqui no meu escritório junto comigo. Essa é a minha mesa de estudo, de trabalho. Aqui é minha mesinha de leitura, minha poltroninha de leitura, que a minha gatinha está deitada nesse momento. Então, seja muito bem-vindo à minha casa e muito obrigada por me receber aí na sua. Eu fico muito feliz da gente estar junto nessa quinta-feira à noite para conversar um pouquinho sobre feminilidade, tá bom? Bom, esse aqui é o livro que eu uso como base. Fujo dos assuntos? Fujo de todos. Sigo à risca o dia da semana que ele indica? Não sigo nada. Mas eu uso esse livro como uma fonte de assuntos, para que eu não precise ficar usando a minha criatividade, que é escassa. Eu uso esse livro aqui como uma fonte de assuntos mesmo. Eu começo com ele e aí a gente entra aqui na conversa. Eu tô vendo vocês, eu tô vendo os comentários de vocês aqui, eu pretendo interagir com vocês, então, conforme eu vou falando, se vocês quiserem mandar algum comentário, algum recadinho, vai mandando aí que eu leio, tá bom? Então, se você não tem esse livro e quiser adquirir, adquire. A gente está agora no 22º episódio do nosso estudo desse livro aqui, Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade, Design Divino, de duas autoras, Mary Cassian e Nancy DeMoss. Elas escrevem sobre feminilidade, elas têm um congresso, elas andam com um congresso desse livro aqui, Design Feminino, por vários lugares. Então, adquira se você puder. Se você não puder, não tem problema não, fica aqui comigo do mesmo jeito, que a gente vai falar sobre várias coisas e discutir teologia da boa. Você sabe que comigo tem que falar de Bíblia. Bom, eu estou na página 106 desse livro agora, o que não é nem metade dele. Então, até Jesus voltar, ou até eu ir para Jesus, nós estaremos estudando esse livro aqui. Eu ainda não defini uma data certa, se vai ser toda semana, quinta-feira, se eu vou colocar outro dia, como é que vai ser. Eu ainda estou pensando, mas sempre que eu animo, eu marco uma live com vocês para a gente vir aqui falar sobre ele, tá bom? Então, eu tô lá na página 106 e no último encontro a gente estava falando sobre autorresponsabilidade. Que Adão e Eva, quando percebem que pecaram, né, que percebem que algo de estranho aconteceu, culpam um ao outro. Ao invés de assumirem a responsabilidade pelo que fizeram, eles apontam o dedo um para o outro. Então, vamos ler o texto que está lá em Gênesis 3, dos versos 9 ao 13. Mas o Senhor chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: quem foi que você fez? E respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. O que Deus queria ali era uma admissão de culpa. E infelizmente a gente herdou dos nossos pais criacionais essa tendência a não se autorresponsabilizar, a não admitir culpa. A gente tem muita dificuldade de admitir quando a gente está errado. A gente tem muita dificuldade de pedir desculpa quando a gente percebe quando a gente fez uma besteira. A gente tem muita dificuldade de pedir perdão. A gente quer estar sempre certo. A gente acha que reconhecer que errou é motivo de vergonha. E isso tudo vem daqui, desse diálogo de Adão e Eva com Deus.
Deus queria que os dois confessassem, mas eles resolvem começar ali um jogo de empurra. E a gente precisa pensar nisso com cuidado, porque é isso que acontece nas nossas casas, não é? É isso que acontece com as nossas relações familiares, geralmente com os nossos maridos, com as nossas esposas, não é? É assim que a gente faz. O homem acusa a mulher acusa o homem, e os dois dão um passo para trás e falam: eu não tenho culpa de nada. Ai, Vivi, mas realmente ele teve culpa. Tudo bem, mas até quando a gente vai ficar alimentando a discussão? Até quando a gente vai ficar alimentando a briga, o rancor e a raiva? Porque a resposta de Adão e Eva ali, tecnicamente, estava correta. Elas vão dizer aqui, ó. Eva foi mesmo dada por Deus a Adão. E ela deu o fruto a seu marido. E a serpente realmente enganou Eva. No entanto, ao jogar a culpa em um terceiro, Adão e Eva estavam tentando minimizar a sua própria culpa no assunto. E esse é um tema muito importante que a gente precisa pensar, porque existem várias circunstâncias que fazem com que a gente queira culpar os outros. Várias circunstâncias no nosso dia a dia faz com que a gente queira empurrar a culpa de tudo para os outros. Então, quando a gente está zangado, a gente não admite que a nossa raiva é infundada, ou a gente não admite que a raiva é um sentimento que a gente devia abominar, porque ela é pecaminosa. Quando a gente está deprimido por alguma circunstância, a gente vai culpar alguém. Ah, é porque fulano fez isso contra mim. Porque cicrano fez isso contra mim. Porque a culpa é dos meus pais. Porque a gente está sempre culpabilizando alguém. Só que eu não sou responsável pelo que o outro faz. Eu sou responsável pelo que eu faço. Eu sou responsável por aquilo que eu tenho controle, que é o meu próprio comportamento. Então, ao invés de eu culpar o outro, que muitas vezes vai estar verdadeiramente errado, mas ao invés de eu culpar o outro, eu preciso me perguntar: o que eu posso fazer com isso? O que eu posso fazer com isso que aconteceu? O que eu posso fazer para resolver essa questão? O que eu posso fazer para ter paz? Porque não tem a ver com o outro, tem a ver com você e com a sua vida e com as suas circunstâncias. Quando a gente está cansado, a gente geralmente reage de forma muito ruim quando a gente está cansado. A gente, quanto mais cansado, a gente mais irritado fica. As coisas nos incomodam com mais facilidade. Quando Deus nos manda descansar e ter esse tempo para descanso, não é à toa. A gente precisa parar, o nosso corpo precisa parar, a nossa mente precisa parar. É importante ter esse tempo de descanso. Porque cansados, a gente só vai fazer besteira, não tem jeito. Quando a gente está chateado com alguma coisa, sabe? Nós, mulheres, temos ficado chateadas com problemas pontuais com relação aos homens dos nossos relacionamentos e a gente generaliza. A gente se chateia com um e culpa todos os outros. A gente culpa mesmo. Porque a gente não quer reconhecer que o nosso dedinho é podre. Porque a gente não quer reconhecer que a nossa escolha foi ruim. Porque a gente não quer reconhecer que a gente não está obedecendo a Bíblia o suficiente para mudar as circunstâncias do ambiente em que a gente está ou das pessoas com quem a gente convive. Quando a gente está com impaciência, a gente culpa os outros. Por exemplo, você está impaciente no trânsito porque você está com pressa, você tem que chegar lá num lugar rápido. Aí você sofre um acidente no trânsito. Você se distraiu, causou um acidente, mas você vai culpar qualquer outra pessoa por causa disso. Você vai culpar o lento que estava na frente, você vai culpar aquele que te atrasou para você estar correndo para chegar no próximo compromisso. E o medo. O medo também faz a gente culpar o outro. Quando a gente tem medo de alguma circunstância, a gente arruma uma maneira de culpar as pessoas pelas nossas mazelas. Porque eu tenho medo, porque em algum momento alguém me gerou um medo ruim, sabe? Então a gente precisa pensar sobre os nossos sentimentos, porque a nossa atitude natural é jogar um pouco da responsabilidade para as pessoas, tirar de nós. Porque reconhecer culpa, como nós acabamos de ler em Gênesis 3,
a gente não reconhece culpa como parte da nossa capacidade de julgar o bem e o mal. Então, quando o homem e a mulher comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é que Deus não queria que eles soubessem o que era o bem e o mal, porque eles tinham essa consciência de bem e mal. Eles sabiam o que era bom e o que era mal, porque a referência é a santidade de Deus. E eles não eram totalmente perfeitos, porque o único totalmente perfeito é Deus. Eles eram imperfeitos, Adão e Eva. Com relação a nós, eles eram muito mais próximos da perfeição. Mas com relação a Deus, eles não eram perfeitos. Então eles tinham consciência do que era certo e do que era errado. Só que quando eles comem da árvore, eles passam a ter acesso a julgar, que era o que Deus não queria que eles pudessem fazer. Por quê? Porque nós, na nossa mente limitada, não somos capazes de julgar o bem e o mal de forma correta, de forma justa como Deus o é. Então, quando eu me alimento desse senso de justiça, eu começo a praticar a justiça própria. Porque eu não sou capaz de produzir a mesma justiça que Deus produz. Entende? Porque a justiça de Deus é absolutamente santa, absolutamente justa. A minha justiça nunca vai ser. E ainda corrompida pelo pecado. Como conceber uma justiça santa sendo corrompido pelo pecado? É impossível. E aí, o que acontece? As autoras vão dizer aqui que já ouviram inúmeras mulheres tentando explicar as circunstâncias que causaram suas dívidas, seu transtorno alimentar, sua imoralidade, a destruição de seus casamentos ou um relacionamento estremecido. Talvez você já tenha sido essa pessoa que tentou justificar os seus problemas. Então, veja. Mas eu comprei uma roupa porque eu merecia, mesmo não podendo pagar. Eu me endividei porque eu estava deprimida e eu precisava de uma alegria. Eu comi demais porque eu estava ansiosa e eu desconto na comida. Eu comi de menos porque a minha aparência é importante para mim e eu acho que isso é me cuidar. A imoralidade, eu sofri abuso na minha infância, então eu sou uma pessoa imoral, porque alguém causou um mal a mim. E aí, falar sobre destruição de casamento e relacionamento nunca é nossa responsabilidade, porque sempre é o outro que é ruim. Mas fulano me traiu. Como que você não viu que fulano estava caminhando para esse lugar? E quando você casa com um cafajeste, pior ainda. Porque os sinais aparecem. Ninguém consegue passar muito tempo usando máscara. A gente vê isso hoje aí, nas máscaras de tecido, nas máscaras de proteção. Quanto tempo de forma saudável você consegue ficar com essa máscara no seu rosto? Imagina fingir que você é alguém que você não é. Quanto tempo você vai aguentar? Você não vai. Então, é raro ouvir uma mulher assumir a responsabilidade pelas escolhas que contribuíram com os problemas em sua vida. É muito raro. Viviane falando que casou sem Jesus. Mas hoje você tem Jesus. Hoje você pode transformar o seu casamento. Eu também casei sem Jesus. E eu me divorciei. Eu passei por um divórcio dificílimo. Mas quando Jesus entrou na minha vida, eu reconstruí todo o meu casamento. E foi fácil? Não. O preço é caríssimo. Ainda custa. Porque é recente, ainda custa. As marcas que ficaram, as dores que ficaram, até o período em que a gente ficou divorciado, isso traz muita bagagem. Então, com Cristo, a gente precisa aprender a assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas que contribuem para os problemas que a gente está passando. É culpa nossa o tempo inteiro? Não, mas é nossa responsabilidade. Não é culpa minha que eu fui atropelada na rua e quebrei um braço. Mas o que eu vou fazer com essa circunstância em que eu estou? O que eu vou fazer com isso que eu estou vivendo? Isso é minha responsabilidade. Eu preciso tirar
uma coisa boa de algo ruim. Eu preciso aproveitar que eu estou ferida e espremer Jesus até que eu pegue dele e receba dele tudo que ele quer me dar. Então, as minhas circunstâncias adversas me ajudam a experimentar de forma mais profunda a comunhão com Deus. Mas isso é minha responsabilidade, porque eu posso me virar contra Deus também. Eu posso me virar contra ele, eu posso me colocar culpabilizando ele, porque Adão culpou a Deus por ter dado a ele uma mulher. Então nós hoje estamos sendo chamados para assumir a responsabilidade em vez de culpar os outros. Nós precisamos assumir as responsabilidades das nossas ações, das nossas escolhas. E não é assumir a responsabilidade para jogar fora e abandonar. Não, é assumir a responsabilidade para pensar: e agora eu faço o que com as circunstâncias em que eu estou? Onde eu vou melhorar? Onde eu vou mudar? O que eu tenho que aprender? Eu tenho que estudar o quê? Eu tenho que melhorar os meus processos de pensamento, porque às vezes é tudo uma questão de hábito de pensamento ruim, de hábito de procedimento ruim. Eu estou acostumada a sempre reagir da maneira errada às coisas e eu continuo repetindo esse padrão. E eu preciso ter a responsabilidade de identificar esse padrão e mudar esse padrão. Por exemplo, o nosso marido está acostumado a sempre reclamar de alguma coisa. Vou dar um exemplo besta, tá? Meu marido... É mentira, mas eu tô dando um exemplo. Meu marido reclama todo dia que a minha comida tá sem sal. E ao invés de eu parar para ouvir o que ele tá falando e colocar mais sal, a minha reação é: pô, mas você só sabe reclamar de tudo que eu faço. Pô, mas nada que eu faço tá bom. Nossa, mas eu fiz essa comida com tanto carinho, nada te agrada. Sendo que o que ele tá falando é: meu bem, para ficar perfeito do jeito que eu gosto, põe um pouquinho mais de sal. O que ele está dizendo é: se você está fazendo por amor, se você quer me agradar, se é para mim que você está fazendo, escuta, eu gosto com mais sal. Só que a gente está acostumada a fazer as coisas para nós mesmos. Então eu não faço almoço para o meu marido por amor a ele, por amor a Jesus. Não, eu faço porque eu quero parecer piedosa e bondosa e generosa, e eu quero ser uma boa cozinheira. Ou seja lá qual for a sua motivação, descubra qual é a sua motivação e mude na raiz essa motivação, porque ela está errada. Então, os padrões de comportamento que a gente vem repetindo e que estão levando a nossa vida para esse lugar ruim. Eu descobri inúmeros comportamentos padronizados meus, de resposta, e às vezes resposta inconsciente. De alguém falar alguma coisa para mim e eu ter sempre uma respostinha. Eu sou a mulher das respostinhas. Talvez vocês já tenham percebido isso. Eu sempre tenho uma respostinha para tudo, mas nem sempre o diálogo exige uma resposta. Às vezes a pessoa só quer falar e ser ouvida. Ela não quer que você resolva o problema dela, você entendeu? E aí a nossa mudança de comportamento, a nossa mudança de padrão comportamental, e isso serve para os homens também, né? Essa mudança vai gerar mudança no outro. Imediato? Claro que não. Porque do mesmo jeito que nós ensinamos para nossa mente a responder sempre do mesmo jeito, o outro aprende a receber sempre aquela mesma informação. Então ela já espera aquilo, a pessoa já espera aquilo. Então perceba quais são as coisas que você tem feito que não estão te trazendo um bom retorno, uma boa resposta. E a gente precisa aprender a calar a boca. Nosso podcast de terça-feira às 8 da manhã. Cala a boca, mulher. Porque a gente precisa aprender a controlar a nossa língua. Porque a gente tem essa mania de ouvir e responder, ou de ouvir alguma coisa e já ir contar para outra pessoa. E às vezes é importante pensar, digerir.
Às vezes a gente quer contar até para o nosso marido alguma coisa, mas pensa, como é que ele vai receber isso? Como que a outra pessoa vai receber isso que eu estou dizendo? Será que eu vou estar contribuindo para ela ou será que eu vou estar destruindo alguma coisa? Será que eu vou estar ajudando aquela pessoa no seu processo de santificação porque ela é minha irmã em Cristo? E se ela é minha irmã em Cristo, eu tenho responsabilidade sobre ela. Meu marido é meu irmão em Cristo. Os meus filhos, irmãos em Cristo. Meus amigos, as pessoas que convivem comigo e que são de Jesus, são meus irmãos. Então eu tenho responsabilidade sobre elas. Sobre o discipulado com elas. Sobre o ensino delas. E aí eu tenho que controlar, às vezes, quem eu quero ser para não engolir aquela pessoa. Veja, o meu esposo tá uma semana acidentado aqui em casa. Ele tá dependendo de mim para tudo, gente. E ficando em casa o dia inteiro. Eu tenho tanto problema com isso, vocês não imaginam. Porque eu tô acostumada a ficar sozinho o dia inteiro, porque ele trabalha fora. Então ele sai 7 horas da manhã, ele volta só 6 horas da tarde. E eu não tô conseguindo fazer muito bem as minhas próprias coisas, porque eu preciso cuidar dele. Então é claro que isso vai me aborrecer. Porque me tirou da minha rotina, me tirou da minha zona de conforto, me tirou do meu dia a dia, me tirou do meu ritmo de produtividade, me tirou do meu sistema, e eu sou sistemática, eu gosto das coisas com as horas certas, eu não tô conseguindo ler direito, eu não tô conseguindo produzir conteúdo, eu não tô conseguindo ter o meu tempo de leitura, de meditação, eu não tô. Só que eu vinha lidando bem com isso. Hoje eu me irritei com ele. Hoje eu me irritei com ele. Eu pus pra fora uma coisa que não precisava. Eu me irritei com ele. O cara tá sofrendo de dor, tá com os braços inteiros queimados, a barriga queimada, uma mancha roxa terrível no peito. Ele tá em sofrimento. E tudo o que eu faço pra ele, eu faço pra mim. Porque ele é carne comigo, ele é osso comigo. Imediatamente, quando eu me dei conta que eu estava culpando ele por estar sendo trabalhoso para mim. Gente, o meu marido, o amor da minha vida, o homem que Deus me deu para caminhar comigo, para eu amar, para eu cuidar, o homem que provê nessa casa, o homem que dorme comigo, o homem que acorda comigo. Eu estava culpando ele porque ele estava me dando trabalho. Olha o ponto do egoísmo que a gente chega. E a gente chega, tá? Eu não sou perfeita. Essa calmaria com que eu falo com vocês aqui é o Espírito Santo de Deus que me dá. É o Espírito Santo de Deus que faz, porque eu sou bem nervosinha. De vez em quando vocês sabem, porque de vez em quando eu não consigo me dominar. Então perceba comigo aqui. Imediatamente, quando eu me dei conta do meu comportamento, que eu estava irritada, irritada porque ele tá em casa, irritada porque ele não para de gemer de dor, irritada. Eu falei, mas pera, é meu marido, ele tá vulnerável. Que tipo de gente sou eu se eu culpar ele pela dor que ele tá sentindo porque sofreu um acidente? Vocês entendem, gente, o que eu tô dizendo? Vocês estão comigo? Na mesma hora eu falei, bem, ó, abracei, falei, me perdoe a minha irritação. Mas você sabe, eu tenho uma rotina, eu tenho. E eu tava brava porque eu tinha que ter levado ele hoje para fazer uma radiografia no peito. Eu não podia, porque eu tinha os meus compromissos com vocês. E ele veio me falar hoje de manhã que eu tinha que levar ele lá para fazer a radiografia. E eu tinha os meus compromissos com vocês. E eu levo muito a sério isso aqui. Eu levo muito, muito a sério isso aqui que a gente faz. Isso aqui, para mim, é a razão pelo qual Jesus me encontrou. É para esses momentos aqui que a gente está junto. Então eu levo muito a sério. E eu fiquei brava porque eu tive que dizer para ele que eu tinha live 4 da tarde, 7 da noite. Eu tenho outra agora às 8 no canal de um rapaz que me convidou. Então, me irritei. Eu falei, não, eu não posso, é o meu trabalho, é a minha vida. E eu
descontem nele. Sendo que ele, se pudesse, ia sozinho, mas ele não tá conseguindo, ele não pode. Olha a loucura. Agora, pega essa informação que eu tô te dando, aplica na sua vida. O que você tem feito de cruel com as pessoas à sua volta? Porque elas estão incomodando o seu mundinho. Sendo que você foi chamada para esse lugar de serviço. Minha irmã, meu irmão, você foi chamado para esse lugar de serviço. Você acha que Jesus ficou bravo porque a mulher do fluxo de sangue foi lá tocar ele? Ele estava indo fazer outra coisa, ele estava indo curar, ressuscitar outra pessoa. E aquela mulher inconveniente veio tocar nele para ser curada também. Você acha que ele se aborreceu? Jesus atravessou um rio só por causa de um homem, um gadareno, que estava endemoniado. Ele foi lá só para isso, porque ele sabia que ele ia ser expulso da cidade. Ele só foi lá por causa de uma pessoa. O cego que clama por Jesus e os discípulos, os apóstolos, para de gritar, você está incomodando o mestre. Jesus, para o que está fazendo, volta. Jesus talvez estava com fome, estava com sede, querendo chegar logo em casa, querendo chegar logo onde ele ia, para poder comer alguma coisa e descansar. Mas ele para e ele volta porque alguém precisava dele. E era alguém que ele nem conhecia intimamente. Ele conhecia porque ele é Deus, mas não caminhava com ele. Então, por que a gente não pode fazer isso por quem mora conosco? Pelo nosso marido, pelos nossos filhos, pelo nosso... Nós somos um bando de egoístas. É isso que nós somos. A gente quer tudo para nós. Venha a nós, venha a nós, venha a nós, venha a nós. E eu tive que pedir perdão. Falei, meu amor, você me perdoa que eu tô irritada mesmo. Essa situação tá irritada, tá irritante. Eu tô me irritando porque parece que eu faço. E as dores não diminuem, porque parece que eu faço. E aí você precisa de mim, eu não posso ir. Eu faço. Eu não tô conseguindo te atender em plenitude. Então a gente se sente assim, desconfortável, incapaz. E quando a gente se sente frustrada, a nossa reação não é se vulnerabilizar, é atacar e culpar alguém. A gente culpa alguém. A gente sempre quer culpar alguém. E aí, quando a gente não se responsabiliza pelo nosso irmão, a gente está sendo como Caim. Que Deus pergunta, escuta, cadê teu irmão? O que o Caim respondeu? Eu lá sei, ele é minha responsabilidade. Puxa vida. Quando a gente fala isso, meus queridos, quando a gente chega a esse ponto de falar, eu não tenho nada com isso não, ele não é minha responsabilidade. Quando eu chego ao ponto de falar isso, é porque eu já matei o meu irmão. E eu não preciso de uma pedra para bater na cabeça dele até sangrar e ele ser morto fisicamente. Eu posso matar ele emocionalmente, eu posso matar ele psicologicamente, eu posso matar ele dentro do meu coração, e isso Jesus diz que também é assassinato. Então eu posso fazer coisas terríveis e chegar ao ponto de dizer, ele não é minha responsabilidade. Então, quando eu vou para a igreja, eu tenho que ir com essa consciência. Eu não posso matar meu irmão lá, porque ele é minha responsabilidade. E o Senhor Jesus vai me perguntar quando eu chegar diante dele no dia do juízo. O que você fez com o irmão que eu te confiei? O que você fez com aquela mocinha que precisava de ajuda e você se aborreceu porque ela não conseguia se livrar daquele pecado, que precisava da tua maturidade para ela entender e melhorar? O que você fez com aquele rapaz? O que você fez com aquele casal? O que você fez com as pessoas que eu te confiei? E aí você vai ter coragem de dizer para Jesus o que Caim falou? Eu não tenho nada a ver com ele, não. Ele é minha responsabilidade desde quando? Você vai ter coragem de falar isso para Cristo? Porque um dia Jesus vai me perguntar: e quando seu marido precisou?
Você deu comida quando eu tive fome? Água quando eu tive sede? E meus irmãos, eu tenho um medo de Jesus perguntar isso para mim. E eu não ter como dizer para ele, eu dei sim, Senhor. Porque eu nunca fingi que não vi alguém com necessidade. Eu quero poder dizer isso para Jesus. Eu nunca fingi que não vi. Se eu não ajudei, foi porque eu realmente não enxerguei. Foi porque eu não vi, porque passou despercebido. Mas se eu ver, eu faço. Eu quero poder dizer isso para Cristo. Hoje eu não sei se eu já posso. Mas a gente tem que trabalhar para poder. A gente tem que buscar o Senhor de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, para que os nossos olhos e ouvidos espirituais se abram para essas pessoas. Para que um dia a gente possa dizer: Jesus sentou à mesa comigo quando eu recebi alguém que precisava na minha casa. Bom, a gente tem sido ensinado a ser independente, né? Autossuficiente. Isso é bom no mundo que a gente está vivendo, né? As pessoas são hoje criadas desde cedo, e eu fui, para não depender de ninguém. Só que essa dependência, essa necessidade do outro, ela foi uma das coisas que Deus fez no jardim quando criou Adão e Eva. Essa comunhão que foi desfeita entre Deus e o homem na queda resultou imediatamente em comunhão desfeita entre homem e mulher. E por que a gente precisa entender isso? Porque o primeiro relacionamento humano espelhava o relacionamento mais perfeito que existe, que é o da Trindade. Então, na Trindade, são 3 seres individuais e distintos que se juntam em uma união inseparável. Os membros da Trindade, Pai, Filho e Espírito, se unem como parte do todo, que é Deus. Então, Adão e Eva representavam, eles eram feitos da mesma essência, porque a mulher foi tirada do homem para representar de forma visível essa mesma essência. Olha a Regi, você está fazendo falta aqui. Eu não estou gostando de fazer essa live sozinha não, Regi. Eu não tô. Você tem que voltar, tá? Quando você quiser voltar, você me fala que eu quero você aqui. É muito ruim fazer sem você, tá? Então, essa união inseparável da Trindade, ela foi manifestada de forma visível nessa união inseparável do homem e da mulher. Só que com a queda isso se quebra, o pecado entra e quebra. Antes do pecado, homem e mulher eram de autoidentidade. Eles tinham um no outro uma identidade que se complementava. E interdependentes, eles dependiam um do outro para conseguir viver. Então, cada um tinha uma função, cada um tinha uma tarefa e as duas se complementavam e eles eram insubstituíveis um para o outro, indivisíveis um para o outro e interdependentes. E é interessante a gente pensar que interdependência não é codependência. As autoras vão trazer até aqui uma definição interessante, que ela fala assim, ó: ser independente significa se ver como alguém separado e distinto. É agir à parte de e sem se preocupar com. Ou seja, quando eu sou independente, eu não me preocupo com você porque eu vivo à parte de você. Eu não me preocupo com você porque eu sou distinto. Eu me vejo de forma diferenciada de você. Eu não permito que o nosso comportamento, que o meu comportamento, seja influenciado ou afetado por aquilo que ele te causa. Então, ser independente é não me importar com que aquilo que eu faço gere em você. É não precisar do apoio e da ajuda de ninguém. Quantas pessoas você conhece, talvez até você mesmo, estejam sucumbindo porque acham que não precisam de ninguém?
Não, eu não preciso de ninguém, eu me viro sozinha, eu dou conta sozinha. Olha que vida infeliz e miserável. Ser independente é não precisar do apoio. Significa que não buscamos, queremos ou aceitamos o que o outro tem a oferecer. Olha que vida triste. Por que que Deus dá dons diferentes a pessoas diferentes? Para que a gente não ache que só a gente é suficiente. Então, ele não vai me dar todos os dons, porque eu preciso do dom do outro para poder me aperfeiçoar. Ele não vai me dar todas as coisas, porque eu preciso do que o outro tem para ser melhor e crescer e desenvolver. Agora, o que é interdependência? É um relacionamento saudável e recíproco, em que os envolvidos influenciam, apoiam e ajudam uns aos outros. Como que eu faço para conseguir um relacionamento interdependente? Sendo interdependente. Provando para o outro que do mesmo jeito que ele pode confiar em mim, eu quero confiar nele. Do mesmo jeito que ele pode se apoiar em mim, eu quero me apoiar nele. É dando que eu recebo, né? Então, interconexão é a palavra-chave da interdependência. Um acredita e apoia-se na contribuição ímpar do outro. Esse era o objetivo de Deus para o relacionamento entre homens e mulheres. Quando reivindicam a independência de Deus, homem e mulher passam a se preocupar comigo, eu. Então, eu vou reivindicar uma independência de Deus e eu vou passar a ser o centro, o foco, o alvo, o objetivo, o principal motivo de. Sendo que na interdependência, eu preciso que o outro venha comigo para que eu cresça. Eu preciso que o outro cresça para que ele me acompanhe e a gente possa desenvolver alguma coisa junto. E aí, interdependência é diferente de codependência. Ou seja, codependência é um relacionamento nocivo em que a percepção de identidade e valorização de uma pessoa está entrelaçada com a outra. O que acontece? A codependência faz com que eu não saiba onde eu começo e onde eu termino, porque eu passo a achar que a vida do outro é a minha própria vida. E como entender isso na interdependência? Eu preciso saber que eu sou uma pessoa diferente, que tem os meus próprios anseios, os meus próprios desejos, os meus próprios sonhos, a minha própria comunhão com Deus, eu tenho a minha intimidade com o Senhor, eu tenho o meu tempo devocional. E, ao mesmo tempo, me envolvo de forma saudável com alguém que é isso tudo, mas que no meio disso tudo, assim como eu, busca servir um ao outro. Então eu tenho o meu tempo devocional com o Senhor, mas se eu puder ter também com o meu marido, com os meus filhos. Eu sou uma pessoa que tem sonhos e desejos íntimos e pessoais, mas se eu puder compartilhar isso com as pessoas que eu amo e elas puderem fazer parte disso comigo, sonhar comigo, não em detrimento de mim. Isso é muito importante que a gente saiba. E aí a gente precisa pensar o seguinte, e eu vou começar a encerrar esse nosso tempo fazendo essa pergunta para você. Como que a sociedade incentiva as mulheres a estabelecerem a sua independência do homem? Como se comporta a mulher que tem uma percepção mais sólida de nós em um casamento? Então perceba, eu quero que você pense duas coisas até a próxima vez que a gente se encontrar. E eu vou anotar aqui que eu vou te cobrar depois. Primeiro, como a sociedade tem incentivado as mulheres a estabelecerem essa independência do homem, sendo que, veja bem, a independência é buscar a separação, a distinção. Porque o feminismo usa a falácia da igualdade de gêneros para tratar de uma forma distinta e cada vez mais separada o homem e a mulher. Quando a ideologia fala de igualdade de gênero, por trás disso ela está falando de absoluta separação. Porque não é tratar os iguais como iguais que é o certo. É tratar os diferentes como diferentes, respeitando as suas diferenças e buscando a comunhão entre os pares. Então veja bem, como que nós temos sido incentivadas a ser independentes. E aí, em contrapartida,
Como que se comporta uma mulher que tem uma percepção mais sólida dessa ideia do nós no casamento? Não é eu, meu marido me serve, não. Nós nos servimos mutuamente. Como que essa mulher influencia esse homem? Assim como ela influenciou lá no jardim de forma ruim, como que ela influencia agora de forma boa? Tendo essa noção do nós. Eu quero que você pense nisso, tá? Vocês estão bem? Eu vou encerrar esse tempo agora que nós tivemos aqui com uma oração. E aí fiquem atentos lá no meu Instagram, que eu vou marcar um novo tempo para a gente continuar o estudo. Se vocês puderem, mais uma vez, adquiram o livro, porque a gente vai estudar ele até que Jesus volte, até que a Regiane volte, né? Até hashtag volta Regi. Vamos subir aí a hashtag volta Regi, você faz falta. Para a gente poder continuar estudando. Então, adquira o seu, para a gente ler junto, estudar junto, meditar junto. Eu quero saber o que você está pensando. Me conta aí nos comentários o que você achou do estudo de hoje. O que você achou do meu cenário novo? É o mesmo lugar, só que agora de outro ângulo. O que você achou da minha luz, da minha preparação para você? Porque isso aqui é para você, tá, querido? Isso aqui é tudo para você, tá, meu amor? E é isso, certo? Deixa eu ver como é que vocês estão aqui no YouTube. Se tá tudo certo. Se inscreve no canal se você não tá inscrito. Curte o vídeo. Curte para o YouTube entregar. Tá? Eu tô me sentindo muito responsável nessa imagem. Eu tô achando que eu sou muito madura aqui. O que vocês estão achando? Tô madura? Tô com uma cara de maturidade. Não é? Então tá. Então caminha comigo, continua comigo, permanece comigo, que eu estarei aqui sempre com você, para você e por Jesus, tá bom? Um beijo, até o nosso próximo encontro. Tchau.